Em primeiro lugar, eu quero dizer de que nós não emergimos de uma briga ou de uma discussão teológica, filosófica, ideológica, absolutamente. A década de 60 foi uma década que marcou muito a vida, a sociedade, o homem, porque já era uma somatória, podemos dizer, de resultados da Primeira Guerra, que foi de 14 a 18. Essa Primeira Guerra deixou 10 milhões de vítimas, de mortos. O mundo não sabia o que ia fazer com tudo isso. A dificuldade foi trazida em função de que a própria religião, o cristianismo em si, não tinha como explicar o choque de interesses ou de pensamentos que entraram na vida do cristianismo. Não tinha como explicar. E a própria guerra também, não havia, naquela Primeira Guerra, uma explicação plausível, inclusive o termo que se usava foi em função do imperialismo. Então, a Primeira Guerra veio como resultado do imperialismo. Naquele tempo, o que ocorreu, na verdade, foi em substituição às grandes dificuldades de pós-guerra, o ensino filosófico, o pensamento filosófico do positivismo lógico. O grande autor, o Comte, que foi aquele quem deu início aos trabalhos com muita antecedência, os seus trabalhos filosóficos, caiu em cheio o desejo das pessoas se abrigarem, naturalmente, dentro de um princípio filosófico. Mas a filosofia não resolveu. Veio a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra, já não foi mais tanto a questão, vamos dizer, não foi um motivo da Primeira Guerra. Já foi uma guerra ideológica, onde haviam blocos que se degladiavam. Nesse tempo, nós vamos ver o que surge, que ressurge, mas com a presença dos seus autores, na parte filosófica, que era agora o existencialismo de Sartre, da Madame Beauvoir, sei lá o nome, e outros mais, mas não somente, observem, não somente filósofos, mas também teólogos, como foi o caso de Kierkegaard, e Barth, Bultmann, Brunner, e Bruno Bauer, e tantos outros que tinham seus escritos, e tudo aquilo que foi colocado exatamente pós-guerra. Essa pós-guerra já tinha absorvido quase 80 milhões, alguns dados de 60 a 80 milhões de vítimas. Mais uma vez, o mundo sem saída. Não adiantava nenhuma explicação, não se aceitava nada que o cristianismo pudesse oferecer, porque já iniciou ali, dentro das ideologias que se levantaram, que eram as duas grandes ideologias daquele tempo, que se polarizaram. Então, foi naturalmente o que se houve, de um lado, a democracia, do outro lado, o que se chamou de socialismo ou comunismo. Então, houve uma polarização nesse sentido, e a fé desapareceu. A Igreja Católica Apostólica Romana buscou antes uma acomodação para os desencantos e para as disputas que estavam ideológicas. Ela procurou se adequar com as 3 grandes encíclicas que todos conhecem,
Mater Magistra, Popular no Progresso e Passe em Terra, todas elas que se chamavam, até eram chamadas de comunizantes, mas era o interesse da igreja em satisfazer ou tentar se acomodar às lutas ideológicas, especialmente aquelas que atacavam mais a igreja. Surgiram, então, os movimentos chamados carismáticos, também a teologia chamada modernista, e essa teologia chamada modernista, agora, que era o nosso caso. Vejam, nós estamos falando agora, vamos falar agora do início do entendimento para aquele momento que estávamos vivendo. O que nós estávamos vivendo? A década de 60 trouxe para dentro da igreja, agora nada a ver com a igreja católica, que ela teve lá seus problemas e ela tinha suas soluções, mesmo porque a teologia era diferente da igreja protestante. Na teologia da igreja protestante, então, surgiram os grandes problemas. O que aconteceu dentro das igrejas? Houve uma polarização, e dessa polarização, o que nós tínhamos de segurança era o que se chamava a teologia protestante. A teologia protestante, ela começou a se desviar do projeto de salvação do Evangelho. Ela começou a criar uma cultura, aliás, já vinha de longa data, inclusive com as escolas teológicas de Oxford, de Cambridge, e tudo isso, que eram movimentos teológicos, e diga-se de passagem, todos que estão aqui sabem perfeitamente, que não existe dissociação entre teologia e filosofia, mesmo porque teologia e filosofia têm a mesma origem, que é a ciência, e a ciência é a da razão, e a razão é daqui de todos nós, e sabemos que tudo isso flui para a ideologia. Então, houve uma polarização ideológica, quem era do Ocidente, quem era do Oriente, quem era do Ocidente era a cruz, quem era do Oriente era a foice e o martelo. Então, veja, nós estávamos diante disso. Quando nós vimos isso, era uma situação clara. Tínhamos, inclusive, seminários novos, chamados seminários modernistas. Então, a mensagem agora do Evangelho tinha que ser moderna. E a mensagem do Evangelho, para ser moderna, tinha que negar a fé. E isso aconteceu. E a nossa grande luta foi exatamente essa, quando a fé começou a ser negada pelos teólogos da época. E nós vamos ver, todos eles, já mencionei, Bruno Bauer, por exemplo, veio antes, evidentemente, mas ele trouxe grandes resultados. Bruno Bauer foi o teólogo que instruiu Marx. Então, a ideologia, ela não estava longe da teologia, da filosofia. Engels também. Então, todos eles faziam parte disso. Bultmann, Brunner, Kierkegaard, o pior deles, que apresentou tudo aquilo que não podia acontecer e que nós, como vivemos uma tradição, especialmente um grupo que estava ali, ortodoxa, e minha família era uma família lá de Pernambuco, que teve uma fé até, podemos dizer assim, radical. Era uma fé. Minha mãe, ela obrigava, vocês vão ler a Bíblia, vai ser assim. Não assim. Nós viemos de lá do Nordeste, onde sofremos as grandes perseguições. Não era uma fé simplesmente de ir à igreja, de cantar hino, de cantar no coro, não. Isso não impede absolutamente, não há nenhuma crítica nisso, mas era uma fé de perseguição. O meu avô, por parte de mãe, estava numa caravana quando foi atingido por um cidadão que veio para matar o Dr. Butler, que era um dos missionários que tinha vindo dos Estados Unidos, um médico conceituado, que todos procuravam, e ele saiu do mato para matar o Butler. Meu avô estava naquela caravana, ele viu a morte, não foi do Butler, porque entrou na frente um homem, disse assim, este homem não pode ser morto, entrou na frente e recebeu a facada mortal. E o interessante de tudo isso, chamava-se ele Né Vilela, Manuel Vilela, e ele foi
enterrado lá em Garanhuns, aliás, em Canhotinho, que era a terra dos nossos pais. E do seu sepultamento, o Butler fez uma mensagem interessante. Ele morreu por mim. Pregou aquela mensagem, falando a respeito de Jesus, daquele homem, agora trazendo a figura do Ney Vilela, que tinha morrido por ele. Entrou na frente, recebeu os golpes fatais. Esse era o evangelho protestante que nós conhecíamos, de todos os lugares. Nós vivemos isso. Os nossos pais, minha mãe, nos chamou um dia, eu tinha 16 anos, de 15 a 16 anos, ela nos chamou, reuniu a turma que estava lá, todo mundo ainda na fase adolescente, né? O quintal grande, muita poeira lá, viemos todos empoeirados. Ela chamou, senta aqui. A turma sentou. Hoje, essa data de hoje aqui, é uma comemoração àquilo que nós esperávamos, observe. Vivemos a vida inteira pensando nesse dia, que era o momento profético, que estava falando a respeito de um grande sinal relacionado com a vinda do Senhor Jesus. Nós entendíamos pouco, evidentemente. Ela abriu a Bíblia e disse assim: Jesus entrou certa vez em determinada cidade e encontrou uma figueira. E a figueira, ele perguntou, pediu aos discípulos que buscassem figos na figueira. Eles foram na figueira, não acharam os figos, a figueira era frondosa. Na saída, Jesus falou assim: seque-se a figueira. Na saída, a figueira estava seca, ninguém entendeu nada. Aí ele disse assim: a figueira é Israel, é o símbolo de Israel, é a figueira, como a videira é símbolo da igreja. Bem, nós 16 anos. Aí sim, mas o que é que você quer dizer? É que hoje Israel se transformou em nação. Quando falamos isso, nós não estamos falando aqui do Israel político, nós não estamos a favor de israelenses, nem a favor de árabes, absolutamente, mesmo porque o Brasil é um país que abraça todos, e nós não vivemos de política. O Evangelho, esta obra, aquilo que nós cremos, independe de política e de políticos. E nós respeitamos, é por isso que nós amamos aqui, nós amamos essa casa, nós amamos os homens que vêm aqui para a tribuna aqui, para defender até seus princípios, nós amamos, eles fazem parte, eles são a nossa gente, e nós precisamos e fazemos isso com todo o coração, porque oramos um mês por eles durante o ano, oramos e jejuamos, então nós temos o direito de vê-los, de apreciá-los, de entendê-los, mesmo nas contradições que possam existir. E ainda digo outra coisa, aquele período era assim. Então, eu estava falando a respeito de minha mãe. Aí, sim, minha mãe, e aí? Sim. Aí, ela abriu outro texto da Bíblia assim, e Jesus diz assim: quando a figueira brotar, eis que está próximo o verão. Era exatamente, Israel voltou à sua pátria, a figueira que estava morta, 2000 anos, agora o povo volta à pátria. Não interessa se a pátria é essa, se o lugar é aquele, isso para nós, nosso interesse é profético. Existe aquilo que é histórico, há um cristianismo histórico maravilhoso que nos trouxe até aqui, mas nós tivemos que entender que existia uma outra mensagem, naquela disputa que existiu entre o capitalismo e o comunismo, seja o que for, isso não nos interessava, não interessava saber se esse era dessa facção ou de outra. Filosofia, teologia, ideologia, para nós está tudo certo, faz parte dessa vida. Inclusive, quando você encontra o resultado de tudo, é ideológico, tudo se soma para isso, o mundo não para, não se satisfaz, é parte do homem. As discussões aqui neste Senado, nas câmaras, em todos os lugares, elas são úteis, são necessárias, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e nós respeitamos isso. Mas dizendo uma coisa, a nossa fé é intocável. Não temos acordo, porque se trata de um assunto relativo à alma.
E quando nós observamos isso, nós vimos exatamente que, primeiro, o que estava acontecendo no mundo? Então, o diagnóstico era esse. Bem, dentro de uma congregação, todos que estão aqui, estou falando do nosso início, é um viés, naturalmente. Todas as discussões, num grupo que tinha 180, 200 pessoas, 98% sem curso superior. Voava no assunto. Era um grupo aqui, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Esse é direito de qualquer um, se é a favor desse ou a favor daquele. Nós estamos, então, não é porque somos democratas, nem porque existe democracia, é porque o homem tem o seu livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher o que ele quer e o caminho para onde ele vai chegar. Ele não pode empurrar os outros, mas ele pode viver e ele pode dizer o que ele quer. E aqueles que quiserem se habilitar, venham para cá, vem dizer aqui. E é tão interessante, salutar, quando nós vemos pessoas jovens, mulheres, senhoras, quando vêm e bravamente defendem seus interesses, sejam eles certos ou sejam eles errados, para quem quer julgar. Não é o nosso caso. E eu quero dizer com toda clareza que naquele momento nós tínhamos que tomar uma decisão. Vejam só, se a teologia estava dizendo que Deus tinha morrido, Altman se escreve um livro na década de 60, de mais ou menos um tamanho assim, dizendo que Deus tinha morrido. Deus morreu, era teólogo, era professor de universidades teológicas nos Estados Unidos. Barth, Bultmann, Brunner, Kierkegaard, todo mundo conhecia. Outros negando, como foi o caso de Nietzsche. E diz, bem, vamos agora. Agora todos estão entendendo. Nós estamos diante desse quadro. Um mundo de um lado e de outro. Vamos escolher qual. Não interessa. Não interessa se você é socialista, se você é democrata, isso não interessa para nós. O Evangelho ele tem que estar fora disso. Ele tem que estar longe disso, da sua escolha. Ele escolhe homens aqui, ali, em qualquer lugar. E é natural. Então vamos para a filosofia. Filosofia como? Os grandes filósofos, Kierkegaard, existencialista, ele tinha a filosofia dele, era teólogo. E quando você vê a história de Kierkegaard, você vai ver que ele tinha uma deficiência. Um homem inteligentíssimo, mas uma deficiência. E eu pergunto, você vai fazer uma igreja, uma religião em cima de filosofia? Sim, com filosofia. Então você tem que tomar o cicuti lá de Sócrates. Você tem que estar na barrica, para dormir na barrica, como outros filósofos. Então são coisas assim, que nada, e nenhum crê no outro, esse que é o problema. Agora, você falar mal de filosofia, não, filosofia é um encanto, mas não para resolver problema espiritual. Por quê? Porque é daqui, é dessa medida que nós temos aqui, é como teologia. Teologia é pecado, as pessoas vão para o inferno, desculpe a palavra, mas ela existe, né? Não, porque ele é teólogo? Não, absolutamente. Ele é filósofo? Não, absolutamente. Ele tem suas ideologias? Absolutamente, ele tem todo o direito. O que importava para nós naquele momento foi aquilo que veio ao nosso coração, à nossa mente. A primeira reunião que tivemos, olha aqui, éramos 6 ou 7, eu estava chegando da tarde, ao cair da tarde, à noite, estava o grupo reunido, não tínhamos mais ambiente onde estávamos. Por quê? Uma disputa, não é, ideológica, filosófica, teológica, aquilo. A alma tem sede do Deus vivo, a alma não tem sede de política. Não estamos falando mal de política, que é uma necessidade. Nós estamos num período político, cada um escolhe o que quer, acha o que é melhor. Nós respeitamos os nossos companheiros, nossos políticos, todos aqueles que estão aqui, merecem. Mas acontece uma coisa, é que você não pode unir uma coisa a outra. A política vai te dar a sobrevivência aqui. E nós temos que ter o cuidado disso. Temos que zelar por aqueles que zelam por nós. Então você vai escolher política, você vai escolher filosofia, você vai escolher teologia.
A teologia protestante, não estou falando de outros grupos cristãos, não, estou falando de protestante. A teologia protestante negou o Deus que ela pregou a vida inteira, o Deus da reforma religiosa. Ela pregou, por quê? Ela não tinha argumento e para dizer que não era a fé, mas era era o pensamento do homem. O que ela faz? Ela nega tudo e o cidadão diz: Deus morreu. E na época, existiam aqui revistas como Realidade, Fatos e Fotos, Cruzeiro, Time, a revista americana, uma pergunta: Deus morreu? O mundo inteiro fazia essa pergunta e nós não tínhamos uma resposta. 100, 200 pessoas, um grupo, não sabia o que era. Não, nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos. E fomos para o lado. Qual foi o lado que nós fomos? Para o lado daquilo que era a nossa base, a fé provada. A fé provada. Tínhamos que mudar. Em muitos casos, a minha família tinha que mudar de casa. Mas agora volto aqui. Naquela primeira reunião de decisão, as duas pessoas, a minha mãe, aquela que era sempre rígida, não era santa não, ela era rígida, não tinha negócio de piedade com ela não, é isso aqui, ali, uma nordestina daquelas que todo mundo conhece. Mas ela vinha, e na reunião cheguei, estava um grupo reunido, estava o pastor Barros, que foi o primeiro presidente, e outros irmãos lá, inclusive o único hoje sobrevivente que está lá em Vitória, nosso irmão Mauro Rodrigues, um jornalista dali, fazia um jornal da Gazeta, Vila Velha, aquelas coisas todas, um rapaz simples, mas até hoje está lá em Vitória, no Espírito Santo. Naquela reunião veio a pergunta, minha mãe perguntou: escuta uma coisa, eu estou decidida, só, você vai decidir agora. Aí o pastor Barros disse assim: é isso mesmo, que era o presidente, um engenheiro, professor da Universidade Federal do Espírito Santo, o homem que construiu todas as saídas de rodagem de Vitória, conceituadíssimo. Você tem que decidir agora. Agora é isso mesmo. Sua mãe está falando e nós estamos. E ela disse assim: você está em condições, você é o mais novo, você está em condições de ir até o fim? Perfeitamente. Estou decidido agora. Aí o pastor Barros disse assim: somos 7 ou 8? 7. E vamos começar daqui. Não temos interesse nenhum em agredir os nossos irmãos que nos trouxeram até aqui. Era um evangelho que estava em crise, uma fé que estava em crise. Se há crise, nós temos que optar por onde? E agora vou mostrar a todos que estão aqui um outro evangelho, aquele que nós optamos e que muitos que estão aqui já fizeram essa opção. O tempo passou, os anos se passaram, 50 anos, escondidos praticamente, porque não tínhamos o que dizer praticamente, porque nós tínhamos que viver, porque a fé, hoje se prega muito a respeito de Jesus, né? Faz muitos elogios a Jesus, mas ninguém quer viver os ensinos de Jesus. É muito fácil todo mundo pregar, falar bonito, elogiar Jesus, nasceu, morreu, isso é muito fácil, mas viver, essa é a fé. Não existe fé sem esperança de vida, e nós tínhamos que sair de tudo aquilo, negar aquilo que estava acontecendo, jamais. Olha, todos estamos aqui, não queremos saber de que partido você é, o que você pensa, o que você acha, mas é o seguinte: hoje estamos decididos por uma nova caminhada. Vamos começar, é hoje. Me lembro, eu tinha um dízimo para dar. Eu disse: não, vamos começar, eu tenho aqui um dinheiro. O senhor disse: não, você vai dar o dízimo na igreja de onde você saiu, porque eu não abandonei o meu povo. Eu quero uma outra coisa,
E, meus irmãos, nós começamos a ver, então, um cristianismo pega uma coisa a nível mundial, outro cristianismo que evangeliza, diz assim, mas aqui não, aqui eu quero uma coisa diferente. E a diferença era a nosso favor, era o profético. Uma coisa é o cronos, é medida de tempo, é de gente, é dessa obra criadora, é uma quarta medida, largura, altura, profundidade de tempo, está tudo aqui e está tudo certo. O que não está certo é você trazer dessas medidas que estão aqui e fazer uma fé que não existe. A fé é uma quinta medida que vem de cima, é uma oportunidade de Deus ao homem. E vejam só, a partir dali, agora vamos começar, vamos rever a palavra. Todo mundo diz assim, vamos reestudar a Bíblia. Só reestudava para o pior, para dizer que Deus não existe, para não sei o quê. Presta atenção. Cansamos daquilo, não é isso que nós queremos. Os nossos filhos não vão ter isso. Os que virão depois, o que temos para dizer? Eu vou mostrar agora o lado, o Cronos ficou para trás e entrou para nós o Kairos. O Kairos não é o tempo do relógio, o Kairos é o tempo profético. Nós temos que entender um mundo, e o diagnóstico que fizemos era esse, um mundo que precisava, naquele momento, de alguém para fazer um diagnóstico, e dizer, para que lado você vai? Para o que vocês estão vendo? Então, nós começamos a ver o profético, e o profético é o Kairos, é o profético. Então, o mundo vai se acabar porque entrou há 2000 anos. Não existe isso. Isso é o tempo chamado Cronos. O Kairos é aquele que marca o tempo através de sinais. Como minha mãe havia falado a respeito dos sinais, e ela diz, agora se cumpre hoje aqui o que a palavra do Senhor diz, que a vinda de Jesus se aproxima, porque a figueira já brotou. Amém. O povo voltou à sua pátria. Não importa aqui, eu volto a falar, não importa aqui gênero, pessoas, nomes, partidos, ideologias, aqui para nós não interessava. Isso faz parte do homem e todos podem ter. Vamos à primeira aqui. Quando nós voltamos para a palavra, nós começamos a ver o que os profetas falavam a respeito dos tempos que nós estamos vivendo. Existe isso? Existe. Então nós temos que dizer ao mundo que estamos numa situação especial, onde estamos aguardando os eventos do cristianismo. A alma não anda de bicicleta, a alma não vive de computador, a alma não anda de parapente. A alma tem sede de Deus. Uma alma tem sede, o salmista diz assim, a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma espera pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Meus irmãos, e a presença, e o Senhor diz, e a presença do Senhor na vida de todos, quando ele vê as coisas, o céu, ele não fica simplesmente ouvindo um céu de uma criação, quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, o sol, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, é o filho do homem que é Jesus, para que o visites, que é o homem para que Deus envie o seu próprio filho, para descer ao mundo, não aquele que ficou, que todo mundo comemora na morte, mas aquele que ressuscitou, está vivo e reina para todos sempre. Esse é o Deus. Eu gostaria de ler aquilo, os sinais proféticos, avisos solenes, juros presentes. A partir dali um nome, Igreja Cristã Maranata. O que é isso? O pastor veio e disse, olha, pastor Jonas, o nome vai ser, mas Jonas, que nome esquisito, nós nunca vimos isso, mas o Senhor revelou o que é esse nome. Professor, tocai a trombeta em Sião, clamai em alta voz, no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Olha lá. Amém. Eu gostaria que todos focassem agora
a partir dali, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca desde o tempo antigo, nem depois dele haverá anos adiante, de geração em geração. Está falando de um povo que se levanta nessa hora, e os irmãos vão ver, olha lá o resultado ali, ó. 11 de setembro de 2000, um povo que ninguém sabe de onde veio, corajoso, um povo disposto para impor aquilo que achava que o Deus dele devia mandar, estava fazendo, que ele queria que fizesse. Vejam só, a próxima profecia de outro profeta, já é o profeta Sofonias, que veio depois de Joel, capítulo 2, capítulo 1, versos 14 a 16. Assim, aliás, quem puder ler comigo, eu gostaria, porque eu já estou ruim da garganta. O dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clama ali o homem poderoso. Dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Vamos parar aqui. Dia de trombeta, observe, trombeta é sempre o instrumento usado profético. Você vê trombeta, você vê, é aspecto profético na Bíblia. Algumas figuras aqui, dia de trombeta e de alarido, são gritos contra o quê? Agora pode ler, contra as cidades fortificadas e as torres altas. Se você voltar o slide de trás que veio antes, olha lá, contra as torres altas. Quais foram? Eram as torres mais altas da época, as torres gêmeas, lá em Nova York. Ninguém via isso, ninguém está vendo. Aí, que igreja é essa? Que cristianismo é esse? Aí você pergunta, acabou esse cristianismo porque não está fazendo isso? Porque não está dizendo isso? Não, esse cristianismo vai continuar, o mesmo evangelho. Agora, nós ficamos com a responsabilidade para mostrar isso aqui, olha aqui, está vendo? É um dia que está perto, algum acontecimento, algo está para acontecer. Olha lá, as torres altas e as cidades fortes. A bomba vai cair lá em Washington, na cidade mais forte, que foi em cima do Pentágono. Será que ninguém viu isso? Que profecia é essa? Que Deus é esse? Não, então Deus não existe, Deus morreu. Isso é para teólogo, isso não é para nós não, para os homens de fé. Então vamos aqui, olha lá, o Evangelho de Lucas, agora o que Jesus fala, veja aqui, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, olha lá mais um sinal, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências do céu serão abaladas. Veja só, olha lá, maremoto na Ásia, homens desmaiando de terror pelo bramido do mar. Jesus está falando isso como sinal. Aí eu pergunto, sim, nós estamos falando, Igreja Maranata, o Senhor Jesus veio, sim, e não estamos dizendo isso. O eixo da terra já sofreu uma mudança. Lá aqui, pelo que farei estremecer os céus e a terra moverão no seu lugar. Isaías 13:13. Meus irmãos, meus irmãos e meus ouvintes, todos que estão em conexão conosco, então veja aqui, o clamor de trombeta está lá no Evangelho de Mateus, assim, e ele enviará os seus anjos, corrijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Muito bem, vem escolher os seus escolhidos que estão em qual partido? Qual partido que os escolhidos estão? Qual a ideologia dos escolhidos? Qual a filosofia dos escolhidos? Qual a teologia dos escolhidos? Então, o preparo é para todos. Não estamos fazendo aqui exceção, nós temos irmãos de outros grupos evangélicos denominacionais, pregam a salvação, e é isso mesmo. Agora, nós estamos dizendo, pregamos também, mas nós fazemos aviso que é nossa obrigação,
E é isso que o Espírito Santo quer de nós. Vejam só, nós estamos terminando aqui agora um aspecto que está lá no Apocalipse. Todo mundo tem medo do Apocalipse. Nós não temos, porque nós vamos para o lado profético. Nós não vamos ficar de conversa. Olha ali, no capítulo 8 do livro do Apocalipse, tocam algumas trombetas que estão relacionadas com o momento profético que o mundo já viveu e vai viver. Vamos lá, primeira trombeta, juízo sobre a terra. Pode passar? Olha ali, vamos ler Apocalipse 8:7. Queimou-se a terça parte. A pergunta que eu faço a todos que estão aqui, que estão nos ouvindo: isso já aconteceu? Sim ou não? Sim. Já aconteceu? Isso é um toque de trombeta, Sim. é um aviso solene. Vamos à segunda trombeta. Diz assim, comigo: e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Apocalipse 8:9. Veja lá, em o jornal O Globo, em manchete, em 17 de setembro de 1970, não é isso? Ele diz assim: o mar está moribundo. O que é que diz a trombeta? Terça parte do mar morre. E a pergunta, o que é que diz Jacques Cousteau? O que é que ele diz assim? 40% dos seres vivos no mar desapareceu nos últimos 50 anos. Mais de 1000 espécies já foram extintas. Quando ele falou isso? Há quantos anos? 1970. Nós estávamos começando, 68. Isso quando nós pegamos, eu tenho os recortes até hoje, do jornal O Globo, e agradeço àquele órgão de imprensa, essa imprensa que é salutar. Ele bota lá, Jacques Cousteau viajou a bordo do seu navio um grande período chamado Calypso. Mas vamos continuar, só mais a terceira trombeta. Agora a terceira trombeta, vamos ler essa aqui. E caiu do céu. Vamos parar aqui. Eu não fiz a pergunta, eu vou fazer. Aquela trombeta que fala a respeito do mar, já aconteceu? Sim ou não? Tocou, é sinal profético. Você está falando de quê? Nós estamos falando de uma igreja que vai embora, é de almas. Nós não estamos falando de que vai levar o Planalto, vai levar não sei o quê. Não, nós estamos falando de almas, vidas preciosas, governos, homens, mulheres, crianças. Há um mundo em desespero, não sabe para onde vai. É preciso dar um norte. Então, é nossa obrigação, sem gritar. Nunca saímos das nossas tocas para dizer que nós somos a única igreja do mundo e a melhor do mundo. Não, nós temos uma mensagem. E amém. Todos, evangélicos ou não, podem ter essa mesma mensagem. Amém. E viver essa mensagem. Olha lá, o nome da estrela, vamos ler o nome dela? O nome da estrela era Absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram. Meus irmãos, é esse o mundo que você está esperando? Não, nós temos que cuidar dele. Isso é um aspecto fundamental. Nós estamos vivendo aqui. É uma preocupação com a água, é preocupação com as plantas, é preocupação com o meio ambiente. Isso tem que acontecer. Nós estamos nesse mundo, nós não estamos voando. Nós somos crentes, servos de Deus, evangelho, estamos voando com asa. Não, nós estamos aqui. Olha lá, o resultado lá. Olha lá em Chernobyl. Chernobyl, a palavra absinto que está lá no livro de Apocalipse é Chernobyl. Chernobyl. Viram o acontecimento? Sabe o que está acontecendo? A magma lá de Chernobyl, a fusão atômica, está descendo. E é uma preocupação, porque ela cada vez vai aumentando. O problema é atômico. E a Europa está assim parada, porque vejam os raios, o raio de ação ali escapa um pedaço da Espanha, escapa outro, mas o mundo todo está preocupado, porque os lençóis, as nascentes para os grandes rios da Europa estão ali. Todo mundo calado. A ONU vai resolver isso? Ninguém vai resolver. O mundo envelheceu, vamos cuidar dele, mas ele envelheceu. Se sua esperança está no mundo, está nesse mundo que aí está,
no envelhecimento. Então nós começamos a pensar, não, esse mundo nós precisamos dele, mas nós vamos cuidar também da outra pátria. Há uma pátria além dessa. Vamos para outra aqui. Olha os resultados: hepatite, diarreia, cólera, virose. Hoje se considera a água como o veículo de maior potencial de enfermidades, de infestações. Então, meus ouvintes, meus irmãos, todos que estão aqui, senhores, não é? Deputados, senadores, todos que estão aqui, que nos cedem esse lugar, tem que entender isso. Está certo. Todos os debates estão sendo feitos aqui, estão sendo feitos em cima disso aí. Mas nós temos um aspecto profético. Nós não estamos simplesmente, queremos isso aqui, e nós aplaudimos todas as vezes. Assim, há um programa, programas diversos, por exemplo, a Globo tem um programa sobre cidades e soluções, é extraordinário, isso é notável. Vamos para outra. O que diz agora o profeta Joel? O mesmo que fala, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu pergunto, esse aviso solene está na Bíblia? Eu preciso de teólogo para me dizer isso? Olha as multidões aí. Não sabe para onde vão? No vale da decisão, o mundo está assim. Para onde que você vai? E nós estamos nessa situação. Eu estou mostrando aqui a nossa situação. Como nós estamos. Olha ali, a fila ali, né? A grande migração, o mundo está com 200 e tantos milhões de pessoas migrando, um desespero. Eles saem das suas partes, dos seus países, lá abandonando as casas, as terras, a cultura, a sua língua, vão pedir esmola, andando milhares de quilômetros, e nós estamos vendo essa situação degradante. E o pior de tudo, sabe quem é? A família se acaba, não só por causa disso, mas as crianças. Olha ali, são as vítimas. Olha ali, olha o quadro, aquela pequenininha vai ser colocado num trem, num negócio que vai, não sei, ninguém sabe para onde, leva isso aqui. Vou dizer contar um fato aqui rápido. Nós temos um trabalho que é feito, já foi mencionado aqui, na Amazônia, e estava o nosso barco que estava até comandando. O comandante dele é um capitão de mar e guerra reformado. Ele estava no comando. E aproximou-se do barco um pescador, e ele estava com uma criança na canoa e um peixe na mão. Aí perguntaram, o senhor queria vender o peixe? Eles, naturalmente, não sei se estavam interessados ou não no peixe. A abordagem foi feita, eles querem o peixe. Quanto custa? R$30. Aí a título de brincadeira, assim, e a menina? R$20. A menina começou a chorar. R$20. Meus irmãos, é isso, esse é o mundo que está aí. É um mundo que está fabricando cadeias, prisões para esses infelizes. E amanhã, ali, a criança sendo a fotógrafa ali, fez questão de passar uma rasteira numa criança que vinha milhares de quilômetros. Eu pergunto, é isso? O mundo precisa de uma palavra, ele precisa pelo menos saber que há um lugar, não é só no cemitério, nem na cadeia, existe uma experiência, uma expectativa de vida eterna. A igreja sempre viveu das perseguições, mas ela se alegrava com o Senhor, com a presença do Espírito Santo na vida dela. E por último, uma pergunta: haverá fé na terra? Todo mundo está cheio de fé. Eu pergunto, é essa fé que Jesus vem buscar? Essa fé que todo mundo tem? O fulano passou no vestibular, passou 13 exames de vestibular ele fez, e passou no 14º. Tem muita fé. Não, isso é teimosia. Isso não é fé não, isso é teimosia. Tem valor? Tem valor. A pessoa tem valor. Agora, essa fé que o mundo oferece, com as suas ideologias, suas formas de dominar, seja de qualquer maneira, e que, de certa forma, ajuda o homem, a psicologia ajuda, a psiquiatria, a psicanálise, seja o que for, a filosofia própria. Inclusive, nós precisamos, a filosofia mais extraordinária é aquela que nós vivemos isso. Agora, trazer isso como meio de vida eterna, não. Por quê?
porque aqui não há intervenção do Espírito Santo, e a vida eterna, a alma tem sede do Deus vivo. Amém. A alma tem sede do Deus vivo. Eu fui obstaculado de mostrar imagens via Senado. Eu não vou desobedecer, mas eu tenho aqui figura que todo mundo viu, o nenenzinho lá da Síria, todo mundo viu, o mar jogando uma criança. Outro aqui, um abutre esperando a hora que o neném, o pai que sem comida, por certo, jogou ele lá. Ai, meu filho, se ajoelha, põe a sua mãozinha nos olhos, e o abutre atrás, sabe por quê? Porque a falta do alimento, o desespero da família sem ter água, sem ter comida, a solução é botar aquela criança em qualquer lugar, onde até o abutre tome conta dela, mas uma fera qualquer, alguém que passe. O fotógrafo que fotografou esse caso, tirou a vida. Foi a fotografia que rendeu mais recursos. Meus irmãos, meus ouvintes, meus amigos, esse evangelho que tira a esperança do homem, todos devem buscar. Nós hoje temos aqui homens renomados, políticos extraordinários, vivenciados nessa luta que não é fácil. As pessoas falam de políticos, de política, mas ai de nós se não tivesse eles. Essas organizações, essas instituições que dão nome ao país, eu duvido que você encontre no mundo uma reunião de homens, como nós temos no Supremo Tribunal, homens que debatem a lei, pode estar certo, pode estar errado, isso não interessa, mas homens de profundo conhecimento. Eles levam um dia inteiro dando um voto, mas não fazem isso simplesmente porque eles querem aparecer. Eles fazem porque eles têm conhecimento, e não é fácil. Aqueles que vêm aqui debater ali, brigar e tomar até posse da posição, eu estou aqui, eu sou desse partido, isso para nós não é tudo. Eu quero encerrar me referindo aqui a um grande amigo que nós temos, de uma família muito importante para nós, que é do Dr. Eduardo Queiroz Monteiro. Ele é do conglomerado pernambucano, ele mandou uma carta, uma correspondência, ele é dono e tem o seu diretor que está aqui, o nosso querido José Américo, está aqui com sua esposa, representando o jornal A Folha de Pernambuco, e eu quero agradecer as inserções que ele fez, que tem feito, colocando a doutora Américo, está chegando ali, levantou a mão, muito obrigado pela sua presença, e retransmite esse nosso abraço fraternal e a desses de companhia a esse irmão. Mas a todos que nos assistem, a imprensa falada, escrita, televisada, os nossos amigos que se pronunciaram, inclusive ao Gil, não é? Que se pronunciou num programa despretensioso, falou a respeito. Aceitamos de bom grado a todos os pronunciamentos e desejamos uma única coisa, é que diante de tudo isso que aí está, as dificuldades vão continuar para o mundo, mas olhe para cima. E Jesus diz assim: quando essas coisas estiverem acontecendo, isso que nós estamos vendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. A paz do Senhor. E eu peço desculpas ao presidente pelo tempo que nós tomamos aqui, mas é a primeira vez, nós temos direito de falar até